Boa tarde a todos. Bruno Ribeiro, do Portal Metrópolis. Para o ministro, outra vez para o secretário Catão, se mantiver esse resultado positivo aqui em São Paulo, eu queria saber qual que é o caminho para que isso se torne, de fato, uma regulamentação nacional, alguma coisa que as outras cidades possam fazer sem precisar dessas autorizações especiais. E, prefeito, eu vou aproveitar, já que o senhor esteve em Brasília hoje, eu queria perguntar, o senhor teve mais uma rodada de negociações ali sobre eventuais mudanças na reforma tributária. Eu queria saber quais são as impressões do senhor aí diante dessas demandas. Que ele vai lá, ajuda, É isso. Eu vou colocar aqui a respeito do sucesso, do êxito do programa, como ele pode ser replicado. Como é uma inovação, a Senatran, depois de uma discussão técnica ampla, busca criar parâmetros para aferir o bom resultado do programa. A gente já tem um bom conjunto de dados acerca do bom desempenho da faixa azul aqui em São Paulo, a despeito que o programa ainda é pequeno. Ele está funcionando hoje com aproximadamente 10% do que ele passará a funcionar nos próximos 24 meses. Então, esse período de 24 meses não, de 6 meses desse ano até o final do ano que vem, será um período em que nós faremos um estudo acerca da experiência com mais duradouro e com mais capilaridade. Isso certamente vai dar condições à Senatran de defender providências como essa para grandes cidades ou para todas as cidades. Então, esse é um desafio, mas o que a gente pode atestar desde já são duas coisas. Mesmo inicialmente, os resultados são muito bons e o programa ele é inovador e ele é um programa que me parece que, além de trazer bons resultados no que concerne a segurança, como disse aqui na minha fala, ele ajudará na atividade profissional dos motociclistas. Porque política de trânsito que você atrasa o motociclista para garantir segurança, ela cria um tipo de problema. E a outra política que você agiliza a vida do motociclista, entretanto você o coloca em risco, ela cria outro nível de problema. Então, esse programa ele é criativo por permitir solução para essas duas frentes que parecem paradoxais, mas caminham juntas aqui nesse programa. Então, é por isso que lá na Senatran a gente vê a ideia como muito promissora e esperamos que dê tudo certo aqui em São Paulo para replicá-la em outros lugares do país. Bruno, sobre a questão da minha ida até Brasília hoje, foi eu e vários prefeitos na audiência pública que o Senado promoveu para os prefeitos. Ela já havia feito com os governadores, hoje foi o dia dos prefeitos, participou, presidindo a audiência pública, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e o relator, o senador Eduardo Braga. A Frente Nacional de Prefeitos colocou, tem várias questões, mas a gente elegeu 5 como prioritárias, foi o que a gente mais debateu lá, buscando dar uma contribuição no texto final que o Senado deve elaborar. Eu estou aqui do lado do autor da PEC 45, do Baleia, que é importante que a gente sempre colocou isso, aproveitar aqui e enfatizar. Estou aqui do lado do meu líder do MDB, o Isnaldo Bulhões, do meu presidente do MDB, o Baleia Rossi, que é autor da PEC 45, ministro Renan Filho, que é do meu partido, só o Cezinha aqui, que está quase no MDB, mas também é nosso amigo. Mas eu estou falando isso porque a nossa ideia sempre foi de dar contribuição e de dizer que nós somos, todos nós favoráveis à reforma tributária. Agora, tem 5 pontos importantes que a gente tem destacado, eu acho que tem a concordância de todos, que os municípios não podem perder receita, né? Coloquei lá, por exemplo, a questão da área do transporte coletivo, com exceção do ano passado, que o governo federal ajudou numa parte da gratuidade de idosos acima de 65 anos, uma parte, né? Nunca houve nenhuma participação, contribuição do governo federal, dos governos estaduais, no custo do transporte coletivo. Só em São Paulo, no ano passado, foram 5 bilhões de reais para que a gente pudesse manter a tarifa em 4,40. Com relação à saúde, eu citei lá, por exemplo, para o senador Eduardo Braga, que na cidade de São Paulo, 83,4% do custo da saúde, que são 16 bilhões de reais, é
proveniente dos cofres da Prefeitura de São Paulo, só vem 14% do repasse do governo federal. Já houve época do governo federal repassar 70% e os municípios ficarem com 30%. Por que eu estou falando isso? No decorrer do tempo, os municípios foram assumindo mais compromissos, até na área da segurança. Na área da segurança, antigamente, só os estados tinham essa responsabilidade, ainda é responsabilidade constitucional, mas os municípios, tendo em vista o atendimento aos seus munícipes, estão investindo em segurança. Só aqui em São Paulo, nós tínhamos 5.850 GCMs, como vocês sabem, já entrou 1.000 do concurso, 500 estão na academia, então a gente vai ter aqui um efetivo bastante grande de guardas civis metropolitanos, né? Evidentemente, a prefeitura, recursos municipais, também na área de segurança. E não é diferente em outras áreas, né? São as prefeituras que cuidam das questões de pavimentação, de recapeamento, de coleta de lixo, de manter a cidade limpa, enfim, tudo aquilo que é necessário para poder prover a qualidade de vida das pessoas em cada cidade. Então, a ideia é essa. E uma das emendas que a gente está propondo lá para o Senado é de que não caia essa arrecadação, de que no bolo da divisão do IBS, do Estado e município, que tenha um peso com relação à população. A Câmara dos Deputados houve um avanço, né, inclusive com a ajuda dos nossos deputados, no trabalho dos prefeitos, no diálogo, de que o peso para a parte que cabe aos municípios do IBS, que vai unir o ICMS e o ISS, fosse de 85% o peso da população. E tem uma emenda de uma senadora, não vou dizer o nome aqui, porque não é nada para fulanizar, mas só preocupado com a tese, de que ela defende que caia para 60% o peso populacional. E a gente foi falar o seguinte, olha, se você tem uma população maior, você tem que ter mais recursos, população menor, menos recursos, é óbvio, é muito claro isso. Outra questão é que a gente pudesse ter uma garantia no período de transição de que a média dos últimos 5 anos de arrecadação, se houver uma queda de arrecadação dos municípios, que seja compensado pelo governo federal, porque todos alegam, meu querido presidente, deputado Baleia Rossi alega, os ministros alegam de que não haverá queda, mas hoje, por exemplo, todos os municípios estão vivendo um momento de queda na sua arrecadação, né? Então, gado escaldado tem medo de água fria. É isso aí. Gado escaldado tem medo de água fria. Então, a gente está ponderando para que pudesse ter essa compreensão de uma compensação em caso de perda, né? Que acho que é importante. Outras questões, por exemplo, precatórios, que a gente possa aproveitar, não está na reforma tributária, mas estamos tentando fazer um convencimento dos deputados federais e senadores de que a questão dos precatórios é um tema muito importante, e nós estamos defendendo que tenha um teto de 2% da receita corrente líquida para pagamento de precatórios, portanto, estendendo até o prazo de 2029. Só para a gente ter uma ideia, no último ano, ministro Renan, eu paguei 3 bilhões de precatório, entraram 7 bi. Né? São decisões judiciais que não temos gestão sobre ele. O que não se pode lógico, decisão judicial tem que cumprir, não estou questionando isso, só estou dizendo, se entra uma demanda ao município de um valor tão alto, para poder pagar um precatório, eu vou ter que tirar da saúde, da educação, do transporte, né? E não é razoável que a gente possa ter perda aí dessa capacidade de investimento nessas áreas fundamentais. Então, a ideia é que tenha um teto de 2% da receita corrente líquida para a gente poder quitar os precatórios e ultrapassar o prazo de 2029, ou, numa segunda hipótese, se for possível, pelo menos que a gente tenha algum financiamento para que possa complementar o que excedeu os 2% do comprometimento da receita corrente líquida. Falei 4, tem mais um ponto? Não, são esses pontos principais que a gente foi defender, mas foi muito bom o diálogo, a gente sempre foi muito bem recebido na Câmara dos Deputados, pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado, pelos deputados federais, pelos senadores. É um processo muito importante que é o nosso país, é a democracia. Cada um vai fazer a sua defesa, cada um vai fazer a sua colocação. Eu mesmo briguei positivamente muito com o meu presidente Baleia Rossi, porque eu entendia que o ISS não deveria fazer parte do conjunto, ele pensava diferente, e a gente agora está buscando um caminho para que seja ponderado, porque o Baleia também defende que os municípios não percam a arrecadação. Então, acho que a gente foi dar uma contribuição e para a gente poder chegar num consenso com dados concretos que nós apresentamos lá. Desculpa que eu me estendi muito, é que o tema realmente é complexo.
Uma outra questão aqui no Conselho Federativo, que a gente, hoje, existe uma paridade, não com tanta paridade, que são 27 representantes dos estados, 27 dos municípios. A gente defende que os 27 dos municípios, hoje está 13 e 14, 13 prefeitos pela população e 14 por voto. Nós estamos defendendo uma ideia de que a gente tem uma representatividade pela população dos municípios. A gente há de considerar, não é porque eu sou prefeito da cidade de São Paulo, mas só pela lógica, não pode um município de 1 milhão de habitantes ter o mesmo peso de voto de um município que tenha 5 mil habitantes, né? E a gente tem municípios até com 1.000 habitantes, que é muito melhor do que a condomínios que a gente tem aqui em São Paulo. Então, tudo que a gente colocou, tudo tem uma justificativa, tudo é razoável, não existe nenhum tipo de pleito. Nós não queremos arrecadar mais, nós queremos dar a nossa contribuição para a reforma tributária, que é importante. A gente só não quer perder a arrecadação, porque perder a arrecadação vai refletir lá na ponta, na perda de atendimento de serviços para a comunidade. Tenho certeza que os deputados federais receberam bem nossas propostas, como foi essa que foi incluído na redação final, votado de 85% de peso, 85% de peso dentro do critério de população para a divisão do IBS, e as ponderações colocadas hoje aos senadores também tenho certeza que foram bem acolhidas, porque eu queria enfatizar aqui, não é querer, como diz popularmente, ministro Renan, puxar a sardinha para o lado de ninguém, não. É só buscar dar uma contribuição para que a gente tenha a melhor reforma tributária possível, que eu tenho certeza que vai ser importante para o nosso país.